Recentemente, as forças ucranianas lançaram um ataque direto a uma instalação de petróleo estratégica, cujas consequências afetaram não apenas a Rússia, mas também os interesses das grandes potências econômicas do mundo, especialmente os Estados Unidos e as economias ocidentais. Usando drones, a estação de bombeamento de Koptkinaya, situada no território russo e essencial para o transporte de petróleo proveniente do Mar Cáspio, foi destruída. Esse ponto não é apenas vital para a Rússia, mas também para as potências ocidentais que dependem dessa fonte para alimentar suas economias. Ao atacar esse local, Kiev não apenas atingiu a Rússia, mas também enviou uma mensagem direta para seus aliados ocidentais, comprometendo as rotas de fornecimento de energia e colocando em risco a estabilidade dos mercados internacionais de petróleo. O ataque tem o potencial de gerar um efeito dominó, afetando gravemente a economia global. Este ataque não foi uma ação aleatória, mas parte de uma estratégia meticulosamente planejada pela Ucrânia. O alvo foi escolhido com precisão para atingir não só a Rússia, mas também as grandes corporações ocidentais que controlam a rede energética, como a gigante americana Chevron. A empresa opera a rede de oleodutos, que transporta o petróleo do Cáspio para mercados internacionais, incluindo a Europa e os Estados Unidos. Ao destruir a estação de bombeamento de Koptkinaya, Kiev não apenas prejudicou a Rússia, mas também desestabilizou um fluxo energético fundamental para o Ocidente. Este golpe não se limita a uma retaliação militar, mas é um movimento estratégico destinado a enfraquecer ainda mais a recuperação econômica do Ocidente, colocando em risco a segurança energética da região. O ataque destaca como a guerra agora afeta diretamente os interesses econômicos globais, com danos à infraestrutura de petróleo, que poderiam resultar em uma crise energética significativa. O impacto desse ataque, direcionado a uma das fontes mais importantes de energia do mundo, poderia causar efeitos devastadores nos mercados globais de petróleo. A interrupção do fornecimento de petróleo pode provocar um aumento abrupto nos preços, afetando de forma significativa a economia de países da Europa e dos Estados Unidos, que já enfrentam desafios devido à crise energética global. Além disso, grandes empresas do setor, como a Chevron, sofreriam pesadas perdas ao perder o controle sobre uma das mais importantes fontes de petróleo, prejudicando suas operações em uma escala global. A destruição dessa infraestrutura comprometeria não apenas as operações da Ucrânia e de seus aliados, mas também a segurança energética global, agravando ainda mais a instabilidade econômica mundial. Este ataque não pode ser encarado apenas como uma resposta militar, mas sim como uma ação estratégica meticulosamente planejada, com o objetivo de desestabilizar não apenas as forças russas, mas também de sabotar qualquer tentativa de negociação ou resolução pacífica para o conflito. Ao escolher um alvo tão crítico para a economia mundial, como uma infraestrutura-chave no fornecimento de petróleo, a Ucrânia envia uma mensagem inequívoca para seus aliados e ao mundo. Qualquer tentativa de enfraquecer o apoio do Ocidente à sua causa terá consequências severas. O impacto dessa ofensiva no mercado de petróleo poderia ser devastador, com a interrupção do fornecimento levando a um aumento vertiginoso nos preços do petróleo. Isso não afetaria apenas os consumidores em todo o mundo, mas também colocaria em risco as grandes corporações do setor energético, criando uma crise econômica global, com ramificações imensas, que poderiam afetar as economias mais fortes, como a dos Estados Unidos e da União Europeia. Esse ataque torna-se, portanto, uma forma de guerra econômica, capaz de atingir as nações que sustentam a Ucrânia e alterar a dinâmica das economias mundiais. A escolha da Ucrânia de atacar diretamente os interesses energéticos do Ocidente coloca os países dessa região em uma posição estratégica extremamente difícil. O ataque não só prejudica uma infraestrutura essencial que sustenta a economia global, mas também cria uma grande incerteza sobre a estabilidade das políticas energéticas de países como os Estados Unidos. Este movimento estratégico de Kiev amplia a chamada guerra energética, uma frente de conflito que já vem ganhando relevância na dinâmica internacional.
Além disso, o ataque desafia a crença de que os interesses econômicos globais podem continuar sendo preservados sem consequências, mesmo em meio a um conflito militar tão intenso. A interrupção de uma cadeia de fornecimento crítica como essa tem o poder de forçar uma reconfiguração das relações econômicas internacionais e questionar os métodos tradicionais de gestão da segurança energética. Se o impacto desse ataque for mais profundo do que se espera, não apenas a guerra militar será ampliada, mas também o cenário econômico global sofrerá uma transformação significativa. Com a escalada da guerra energética, o mundo se vê diante de um novo desafio, onde as batalhas não são travadas apenas em campos de batalha, mas também nos mercados globais. O aumento no preço do petróleo e a interrupção do fornecimento podem agravar ainda mais as tensões geopolíticas, levando países a reconsiderarem suas alianças e políticas econômicas. Essa situação pode enfraquecer as potências ocidentais, que até o momento têm mantido apoio substancial à Ucrânia, ao mesmo tempo que fortalece as potências que estão em oposição ao Ocidente. O ataque ucraniano coloca, assim, o Ocidente contra uma parede. Escolher entre continuar o apoio à Ucrânia ou enfrentar uma crise econômica com repercussões globais. Além disso, as potências regionais podem começar a reavaliar seus próprios interesses energéticos, o que pode levar a uma reestruturação significativa no comércio de energia e nas políticas de segurança global. O futuro das relações internacionais pode ser redesenhado dependendo de como as potências ocidentais decidam reagir a esse novo nível de conflito econômico. Kiev está demonstrando de forma clara e incisiva que, diante da pressão contínua, não hesitará em atingir os pontos mais sensíveis para seus aliados ocidentais, os seus interesses energéticos. O ataque à infraestrutura energética fundamental, como a estação de bombeamento de Koptkinaya, é uma demonstração de que as repercussões do conflito estão se estendendo além das frentes de batalha tradicionais, onde as forças militares se enfrentam diretamente. A Ucrânia está avançando em um novo campo de batalha, a guerra econômica, e os impactos desse movimento começam a ser sentidos nos mercados globais. Este ataque não é apenas uma retaliação, mas um movimento estratégico para enfraquecer a base econômica de suas potências aliadas, interrompendo o fluxo de petróleo e colocando em risco a estabilidade das economias que têm apoiado sua causa. A intensificação da guerra econômica é agora uma realidade palpável. Os preços do petróleo, já instáveis devido a crises anteriores, podem sofrer um aumento significativo, tornando-se um fator decisivo na dinâmica do conflito. O petróleo, sendo um dos maiores motores das economias globais, não é apenas um recurso energético vital, mas também um ativo financeiro estratégico. Com a manipulação de seus fluxos, Kiev não apenas afeta a Rússia, mas também os próprios países que têm sustentado o esforço de guerra ucraniano. Esse aumento nos preços, combinado com a escassez de fornecimento, pode transformar o petróleo em uma moeda de poder, onde o controle sobre as rotas de energia será cada vez mais crucial para a continuação da guerra. Se a Ucrânia continuar a adotar essa abordagem estratégica de atacar as fontes energéticas essenciais, os danos podem ser imensuráveis, colocando o mundo em um ciclo de guerra econômica que afetará diretamente as economias globais. As potências ocidentais, que até agora têm fornecido apoio militar e financeiro significativo à Ucrânia, podem começar a reavaliar suas políticas à medida que os custos econômicos aumentam. Esse tipo de confronto econômico pode levar a uma reconfiguração das relações internacionais, com países tentando preservar suas economias internas, mas ao mesmo tempo enfrentando uma crescente incerteza sobre o futuro das suas políticas energéticas e de segurança. As consequências globais desse novo tipo de guerra não se limitam às perdas no mercado de petróleo. A instabilidade nos preços pode afetar indústrias inteiras, com o aumento nos custos de energia, afetando desde o transporte até a produção de bens de consumo. Isso pode gerar uma desaceleração econômica em larga escala, especialmente em países que dependem de energia importada. Além disso, à medida que as potências ocidentais enfrentam dificuldades internas, o apoio à Ucrânia pode diminuir, o que resultaria em um redirecionamento de esforços para questões domésticas, em detrimento do apoio à guerra. Esse tipo de reconfiguração nas prioridades internacionais pode alterar completamente o equilíbrio de poder, com novos blocos geopolíticos surgindo, enquanto as potências tradicionais enfrentam suas
próprias crises internas e externas. A guerra econômica, quando amplificada por ataques a setores essenciais como o energético, tem o poder de redefinir as alianças globais, forçar os países a tomar decisões difíceis e colocar em risco a recuperação econômica global, ainda mais vulnerável após as crises financeiras e a pandemia de Covid-19. O petróleo, com sua importância estratégica e econômica, torna-se o campo de batalha invisível, mas de enorme impacto, onde cada movimento tem consequências profundas para o equilíbrio político e econômico mundial. O futuro das relações internacionais e da economia global pode depender da capacidade das nações em navegar nessa nova guerra econômica, onde os custos podem ser elevados não apenas em termos financeiros, mas também em termos de segurança e estabilidade geopolítica.